Amém, graça e paz. Glória Boa noite. Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Estamos aqui mais uma vez, iniciando esse culto maravilhoso. E novamente eu convido você também a cultuar o Senhor conosco, a celebrar, falar com Ele, cantar louvores a Ele, dar o seu melhor para Deus, porque Ele é merecedor. Amém? Amém. É um privilégio, é um prazer estar na presença do Pai e trabalhar para o Senhor. Né? É uma honra buscar e adorar ao Senhor e agradar a Ele. E eu quero deixar um versículo para você que está em Salmos 40, aliás. Salmos 40, verso 1, que diz bem assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Que lindo, né? Que maravilha nós podermos servir um Deus maravilhoso, que se inclina para nós, que nos ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Né? E eu quero dizer para você, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma situação e não sabe o que fazer, não sabe resolver, saiba que tem um Deus que cuida de você. É verdade. Tem um Deus que está olhando para você, tem um Deus que quando você fala com Ele, dirige as suas palavras para Ele, Ele ouve você. Né? E esse Deus que servimos, Ele não quer te ver sofrendo, Ele não quer te ver para baixo, Ele quer te ajudar. Então que você possa sim colocar toda a sua situação diante do Pai. Aleluia. Que você possa colocar Amém. todos os seus problemas, tudo aquilo que você tem enfrentado, toda a sua tristeza, toda a sua dor, porque esse Deus que é tão grande, é tão poderoso, Ele se importa com a sua vida, Ele valoriza a sua vida, Ele ama você e Ele quer te ajudar. Então que você possa assim estar clamando ao Senhor. Eu quero deixar novamente, né? Esperei confiantemente pelo Senhor. Né? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Amém. Quando clamei por socorro. Esse Deus, Ele te ouve. Esse Deus, Ele te dá atenção. Esse Deus te valoriza. Amém? Ele se inclina para você, Ele se importa com você. Então Ele quer mesmo te abençoar. Amém? Então vamos orar agora ao Senhor, no nome de Jesus, com toda a sua fé do seu coração, no nome de Jesus. Senhor, que maravilha, Senhor, que maravilhoso saber que nós servimos um Deus que se inclina para nós, que se importa conosco, Pai, que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa oração. Que maravilhoso, Pai, saber que servimos, que temos esse Deus que é conosco, Pai. Nós te damos graças, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Pai. O Senhor é um Deus tão grande, é um Deus tão imenso, é um Deus tão limpo, tão puro, tão justo, é um Deus tão santo, mas nos valoriza. O Senhor olha para nós, o Senhor se importa conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua atenção com as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus. E Senhor, meu Deus, nesse momento eu coloco esta pessoa que está neste momento passando por uma situação difícil, por algum problema. Eu não sei o que ela em que situação ela se encontra, mas o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe de cada um, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, Pai. Então, meu Pai, entra com providência na vida dessa pessoa, trazendo restauração. Talvez, meu Pai, ela está sofrendo, não sabe o que fazer, está angustiada, mas o Senhor está presente, o Senhor é um socorro presente para essa pessoa, meu Pai. Então, ajuda, Senhor, capacita, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa cada pessoa, meu Deus, que está neste momento, Deus, ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração e está orando junto, meu Pai, no nome de Jesus. Apresentamos esse tempo ao Senhor, receba como louvor e adoração e oferta ao Senhor, que essa adoração, que este tempo suba as tuas narinas como um incenso suave, agradável ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória, Senhor, seja adorado, seja amado, Pai, seja glorificado através do louvor, através da adoração, através das nossas vidas, através da nossa casa, família, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor poderoso.
Louvado é o nome do Senhor. E o povo gritava, e o povo clamava: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quantas vidas nesse momento está clamando Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós entendemos que Hosana significa liberta-nos. Quantas pessoas estão clamando nesse momento? Liberta-nos, Senhor. Hosana, liberta-nos. Hosana, sara-nos. Limpa o nosso coração. Ajuda-nos. Socorre-nos. Quantas pessoas agora estão clamando, está precisando que Hosana se realize na vida dela, que Hosana se concretize na vida dela. Ah, Senhor, então neste momento, ó Deus, envia do teu poder, da tua autoridade, sobre essa vida que clama, sobre essa vida que necessita, sobre essa vida que tem fé, que crê, que Hosana se realize na vida dessa pessoa, que Hosana seja sobre a vida dessa pessoa, que a libertação do Senhor, meu Deus, se concretize agora na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade para ministrar as nossas vidas e as vidas de todos que nesse momento está conosco, adorando, está conosco, Senhor, sendo um neste momento de adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus queridos. Graça e paz. Amém. Amados, excelentes do Senhor. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos nessa noite, nesse tempo em que o Senhor preparou para estarmos juntos, aprendendo, né? Recebendo do Senhor, né? Sendo edificados pelo Senhor. E essa noite eu quero deixar uma palavra do Senhor para os nossos corações, uma palavra que o Senhor quer ministrar ao teu coração. Toda palavra ela é urgente, porque nós somos como uma caixa d'água e nós temos a necessidade de receber água limpa todo dia. Amém. Mas também temos a necessidade de essa água que recebemos já passar para frente. Então a palavra ela é sempre urgente, porque nós recebemos a palavra, todo dia temos a necessidade de receber, de sermos edificados, mas não só recebermos e ficarmos com a palavra, mas temos necessidade de compartilhar a palavra com outros também. Amém. Então que você esteja recebendo essa palavra com muito amor, com muita graça, e que ela seja muito urgente, amém? Porque o Senhor Jesus está voltando. Então, vamos compartilhar essa palavra, amém, querido? Fica atento aí, né? Já esteja preparando a tua Bíblia ou o teu celular, né? Nós vamos estar, assim, meditando na palavra que está em Atos 18, 9, amém? Depois vamos também falar de 1 Coríntios 9, 16, amém? Vamos estar falando de Romanos 1, 16. A gente vai estar falando de vários lugares, mas é importante que, né, você vá acompanhando e qualquer coisa você vai escrevendo depois dos versículos e depois você pode estar assim examinando, né, meditando com o tempo, amém? Quando eu citar os versículos, aí você qualquer coisa você escreve, marca no seu caderninho. É bom quando nós estivermos assim compartilhando a palavra, que você tenha na sua mão, né, um caderninho, uma caneta, né, algo para você anotar, porque muitas vezes Deus quer falar algo no teu coração naquele momento, e aí você escreve, anota, amém? É importante. Bem, a semana passada nós falamos, né, a respeito de batismo com o Espírito Santo, e nós falamos o porquê que nós somos batizados com o Espírito Santo, e para que nós somos batizados. Então nós falamos sobre isso. Então nós aprendemos que nós somos batizados no Espírito Santo, aprendemos isso semana passada, para sermos testemunha de Jesus. Amém, amém, queridos? Amém, glória a Deus. Não foi para outra coisa, né? Pelo menos é o que o Senhor nos ensinou ali. Ele falou bem assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis testemunhas, né, em vários lugares que ele citou, né, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então ele falou isso em Atos 1:8, né? Então ele deixou claro que nós recebemos o poder, somos batizados no Espírito Santo para ser testemunha do Senhor Jesus. Então nós aprendemos isso. Mas para sermos testemunha do Senhor Jesus, amém? É necessário termos de Deus, amém? A visão da necessidade de pregar o Evangelho. Amém. Então nós vamos falar sobre isso hoje. A visão da necessidade de pregar o Evangelho. Então, se nós somos testemunha de Jesus, precisamos ter essa visão. A visão da necessidade de pregar o Evangelho. Amém, queridos? Em Atos 18:9, né? Pode estar se marcando no seu caderninho. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cala. Amém? Então você percebe aqui que Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, logo depois ele foi recolhido, né, para passar 3 anos assim, sendo edificado, se atualizando, se adaptando à nova fé, porque Paulo já era um homem capacitado, né, nas leis, né, ele era um homem culto, ele era um homem formado, né, em todo tipo de lei. Inclusive a lei mais famosa que tinha naquela época era a lei Gamaliel, e ele era formado nessa lei, ele era doutorado nisso. Então quando ele se converteu ao Senhor Jesus, né, ele precisava de passar por uma adaptação. Por quê? Porque as leis em que ele era versado era algo assim, olho por olho, dente por dente, era pá de lá e pá, e era isso. E agora ele se converte ao Senhor Jesus, e ele agora, além de tudo que ele já tem, ele agora vai aprender e vai se adaptar a viver pela graça, vai aprender a viver pelo amor incondicional, que é o amor ágape. Então ele vai agora ter que viver novas coisas. Então ele passa 3 anos se adaptando, né, à graça, ao amor, à nova fé que ele abraçou, né? E então, queridos, ele tem uma visão do Senhor, né, dentro dessa situação, que diz bem assim: olha, não temas, né, mas fala e não te calas. Tá bem? Então, depois que o Senhor Jesus apareceu para ele ficou esse tempo todo ali se adaptando, o Senhor fala para ele: olha, não temas, fala e não te calas. Por que o Senhor falou isso para ele? Porque o apóstolo Paulo, ele era perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, ele prendia cristãos, jogava nas arenas para os leões comer, e ele fazia coisas bárbaras com os cristãos, porque ele tinha plena certeza, plena confiança que ele estava fazendo a coisa certa, porque ele era um homem extremamente religioso, ele era um homem muito zeloso da fé que ele tinha. Daí então você percebe que quando a pessoa é zelosa demais por aquilo que ela faz, ainda que seja uma coisa diabólica, maligna, ainda que seja uma coisa corrupta, desonesta, quando essa pessoa é zelosa demais por isso, essa pessoa é muito interessante para Deus. Porque você imagina, se a pessoa é tão zelosa com aquilo que ele faz, que é tão corrupto, tão mal, tão diabólico, imagina como essa pessoa vai ser zelosa por aquilo que é de Deus. Amém. Dá para você perceber que como ele era zeloso ao extremo pelas coisas erradas, dá para você ver o monstro que ele se tornou no Evangelho. O monstro que eu falo é a grandiosidade desse homem para o Evangelho, a grandiosidade para a obra de Deus. No que esse homem se tornou? Esse homem se tornou o apóstolo dos apóstolos. Esse homem escreveu 21 epístolas. Esse homem, ele abriu muitas igrejas, ele discipulou muitas pessoas, ele arrebentou, ele foi o apóstolo da graça. Mas por quê?
porque ele era extremamente zeloso com aquilo que ele fazia que era errado. Quando ele se converteu, ele foi extremo, né, com relação a servir a Deus. E o Senhor chamou ele e falou bem assim: olha, Paulo, você vai ser perseguido, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ser preso, você vai ser castigado, chicoteado, você vai, amém? Mas, meu querido, não temas, fala e não te calas. Amém. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela é batizada justamente para ser testemunha do Senhor Jesus. Mas existem muitas pessoas que elas ainda são tímidas, elas são pessoas envergonhadas, elas são pessoas quietinhas, né? Elas são pessoas assim, deixa eu ir no popular, tipo bicho do mato, ela não gosta muito de se aparecer, não. Amém, queridos? Mas o Espírito Santo que está nela capacita ela. O Espírito Santo que está nela dá um tchan, dá um gás na vida dela. E essa pessoa, então, ela tem que se lançar, mas muitas vezes ainda ela fica, será? Né? Será? E aí, muitas vezes ela precisa da visão de Deus, né? Para pregar o Evangelho. Ela precisa se tocar, ela precisa entender como é necessário que ela pregue o Evangelho. Porque pregando o Evangelho, ela está falando de Jesus, porque Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa nova, Jesus é aquilo que ele vai, a partir de agora, testemunhar, vai falar, Jesus. E Jesus é o Evangelho. Nós costumamos dizer que é tudo sobre ele, tudo é para ele, por ele são todas as coisas. Amém. Então nada sobre nós, mas tudo para ele, tudo sobre ele. Então Jesus é o Evangelho. Então se a pessoa vai testemunhar de Jesus, é necessário que ela pregue o Evangelho, é necessário que ela tenha a visão de pregar o Evangelho. E Paulo recebeu de Deus a visão de encorajamento, de apoderamento, né, para que ele pregasse o Evangelho, para que ele falasse do Senhor Jesus com ousadia, com intrepidez. Amém, queridos? Amém. Então é necessário que, para sermos testemunhos do Senhor Jesus, é necessário nós abrirmos as nossas bocas e falarmos. E em algum outro lugar o Senhor fala bem assim, que quando nós abrimos as nossas bocas, Ele põe palavras nela para que a gente fale. Então fale e não se cale de forma nenhuma. Então se nós temos o Espírito Santo, é para, né, falarmos de Jesus. E para falarmos de Jesus é necessário que a gente receba essa visão, que a gente obedeça essa visão. E Paulo teve essa visão de Deus para falar e não se calar. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios 9,16, aí a gente já vê ele falando bem assim, olha, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Olha só, porque Paulo teve a visão de Deus e a ordem de falar e não se calar, ele aqui entende que isso foi uma imposição para ele. Deus, né, impôs para ele, né? Para ele era uma obrigação. Deus me impôs esta obrigação. Olha que ele fala assim, quando eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Então ele não pode, eu sou tal, eu falo com eloquência, com ousadia, com intrepidez, porque eu realmente sou dotado disso, sou dotado daquilo. Não, ele falava, eu não tenho de que me gloriar. Na verdade, eu faço isso porque o próprio Deus me encarregou, ele me impôs essa obrigação. Então eu tenho que fazer e não me glorio não. Amém? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Tá vendo, queridos? Quando nós temos o Espírito Santo em nós, né? Nós temos a visão de Deus para pregar, querido, ai de nós se não pregarmos a palavra do Senhor. Ai! Você sabe o que a palavra ai significa no Evangelho? Ai significa dor sobre dor, sobre dor, sobre dor, sobre dor. Quando fala um ai no Evangelho, não é um aizinho qualquer não, querido.
é um ai de uma dor extrema. Amém? Então, quando Paulo fala bem assim, ai de mim, se não anunciar o evangelho, ele quer dizer bem assim, nossa, foi me imposto isso. É a minha obrigação, e foi o próprio Deus. Agora, ai de mim se não obedecer. A Paulo, o Senhor falou por visão, queridos. Aí você fala bem assim, poxa, mas então, todos nós só somos batizados com o Espírito Santo se nós tivermos recebermos de Deus uma visão para pregar o evangelho, Deus falando para nós bem assim, não fale, não deixe de falar, não se cale. Não, querido. A Paulo, Deus falou pessoalmente em visão para ele, não se cale, né? A nós temos a visão do próprio Jesus. Amém? Nós já temos a visão de Jesus. Porque uma vez que Jesus falou bem assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Qual era a visão de Jesus? A visão de Jesus era o quê? Era pregar o evangelho. Ele era focado em pregar o reino. Ele era focado em trazer a boa nova do reino. Então nós caminhamos na visão de Jesus. Amém. Então nós temos uma visão. Nós, os cristãos, já temos uma visão. Glória a Deus. Qual é a visão? A visão de Jesus. A visão de Jesus era pregar o evangelho do reino. E a nossa visão é pregar o evangelho do reino, porque essa era a visão de Jesus. Já Paulo, ele recebeu uma visão de Deus, né? Assim, além daquilo que Jesus fala para ele de ser testemunha, ele ainda recebeu uma visão de Deus para pregar o evangelho. Amém, queridos? Amém. Então, todos nós que somos cristãos e todos nós que somos batizados com o Espírito Santo, já temos a visão da necessidade de pregar o evangelho. Sabe por quê? Aí você fala, mas por que é necessário? Por que a necessidade de pregar o evangelho? Queridos, porque nesse momento, em todo o universo, há vidas indo para o inferno. Há pessoas sendo destruídas, há lares sendo destruídos, há pessoas dependentes químicos, extremamente perdidos, perdendo sua vida, indo para o inferno, sendo arrasada. Tem família que está sendo arrasada por causa de destruição na própria família. Há pessoas que estão possessas de espíritos malignos, estão em prisões espirituais. Há pessoas, queridos, que estão desesperadas. Então, o evangelho é necessário, o evangelho é uma necessidade na vida dessas pessoas. Queridos, Paulo falava bem assim, ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo se sentia na obrigação. Paulo se sentia na imposição de Deus. Por quê, queridos? Porque essa é a situação da pessoa que tem compromisso, que tem responsabilidade. Essa é a situação da pessoa que tem a visão de Deus, que tem o ID de Jesus. As pessoas que têm esse entendimento, queridos, ela preza, ela zela, ela cuida, queridos, para que o evangelho funcione, para que chegue até as pessoas. Então é prioridade, é importantíssimo que se pregue o evangelho do reino. E nós estamos na visão do Senhor Jesus. Queridos, quando recebemos de Deus a visão de pregar o evangelho, de anunciar ao Senhor Jesus, nós ficamos assim mais seguros, mais firmes, mais fortalecidos, mais ousados, mais intérpretos, porque nós sabemos quem foi que nos deu a ordem, quem foi que nos ordenou, quem foi que falou conosco. Então, é a certeza que temos que precisamos alcançar as pessoas através das boas novas, através do evangelho do reino, através de testemunhar ao Senhor Jesus. Então é muito importante, porque nós ficamos seguros, porque pelo teor da visão que sentimos na obrigação,
pelo que nos foi imposto pelo próprio Deus, nós sabemos que é batata, querido. É para valer. E ninguém nos segura. E nós não temos a quem temer, porque sabemos quem está na cobertura da nossa vida. Amém. É forte demais, queridos. Aí, queridos, é aquela palavra que o Senhor fala conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Se é Deus que nos mandou, se é Deus que ordenou, queridos, o que temos que temer? Nada, nem ninguém. Simplesmente ir, simplesmente obedecer, simplesmente viver, praticar. Olha só o que Paulo fala em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha só, quando a gente sabe quem nos ordenou, quem nos mandou, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra para conosco, a gente não tem que se envergonhar. Existem pessoas que são tímidas, existem pessoas que são envergonhadas, são meio bicho do mato. Mas, queridos, quando nós temos a certeza de quem nos mandou, quando temos o selo do Espírito Santo de Deus, queridos, isso é forte demais. É mais forte que nós. A gente não se acanha, a gente não se esconde. É como aquela palavra que o Senhor Jesus falou: não se acende uma candeia para colocar debaixo da cama, para se esconder. Então a luz do Espírito Santo, o poder, a autoridade, a unção é tão forte que a nossa timidez, a nossa vergonha se torna um detalhe, né? E isso não se manifesta, né, quando nós estamos a serviço do reino, quando nós estamos colocando em prática a nossa obediência e o comando de Deus sobre a nossa vida. É forte demais, querido. Recebe aí, recebe. Se enche aí dessa unção de Deus. Quero te dizer uma coisa. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo? Amém. Amém. Você é selado pelo Espírito Santo? Amém. Você é casa do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada na tua vida. Amém. Se é assim, querido, todo aquele que é batizado no Espírito Santo e todos que têm a visão de Deus ou têm a visão do Senhor Jesus, do ID do Senhor Jesus, queridos, jamais se envergonha de falar. Antes tem maior prazer em obedecer, praticar, viver, né, a vida de Deus, né, a visão de Deus, a visão de Jesus. Então, queridos, eu quero deixar isso para você. Recebe com muita graça, com muito amor, com muito carinho, né, e que o Espírito Santo esteja fluindo em você mesmo, esteja movendo sobre você, e que você esteja crendo, que você esteja, né, tomando posse, porque Deus quer te usar poderosamente. Para isso Ele está te apoderando nessa noite. Para isso Ele está, querido, colocando sobre você uma unção tal, uma intrepidez, uma ousadia. Olha só o que Ele fala para você. Porque Ele não tem te dado um espírito de temor, mas um espírito de moderação, um espírito de equilíbrio, um espírito de ousadia, de intrepidez. Amém. O Espírito Santo de Deus está sobre você e Ele te ungiu para isso. Para pregar as boas novas, né? Para, assim, falar sobre o ano aceitável do Senhor, para proclamar isso, amém? Para pregar libertação àqueles que estão cativos, àqueles que estão, né, presos em prisões espirituais. Então Ele, né, está sobre você para que o reino de Deus se manifeste através da sua vida. E o reino de Deus só vai se manifestar através da sua vida se você, né, for a luta, se você for obediente. Querido, lembre que os teus pés, né, são formosos. Deus proclamou, Deus liberou sobre a tua vida que os seus pés são formosos, para que você pregue o Evangelho. Você tem pés formosos, você tem pés de Deus, pés de Jesus. Amém. Então vai à luta, vai nessa sua fé. Amém? Fique com essa palavra, fica com esse amor, fica com essa unção. E olha, beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém. Amém.